Em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje no programa, ao vivo, temos o prazer de receber o diretor da UF Campos, professor de economia, o Roberto Rosendo, professor que nos honra aí com a sua presença, mesmo que virtual. Não tive o privilégio de recebê-lo aqui, estava vendo até uma foto em que o senhor já esteve aqui nos estúdios da Folha FM, mas em breve estaremos juntos. Já faço aqui essa abertura trazendo aí o seu bom dia, Roberto, e agradecendo evidentemente que pela presença e transmitindo um abraço de dois companheiros aí de profissão, o Jorge Gomes Coutinho, que é uma figura sensacional também, mandou um abraço aqui já para o senhor mais cedo, e agora aqui no nosso streaming, mais cedo, o outro também, professor Alcimar Ribeiro, transmitindo aí o seu abraço e carinho. Seja bem-vindo, Roberto, mais uma vez aí ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Quero agradecer ao convite, também dar meu bom dia ao jornalista Arnaldo, dizer que eu construí meu amigo Alcimar Chagas Ribeiro, que é um velho amigo desde a UENF, que trabalhamos juntos. Então, quer dizer, eu fico muito feliz de estar aqui e também agradecer aí pela participação dos ouvintes. Rosendo, como eu conversei com você no intervalo, eu queria que a gente começasse a falar sobre os avanços para a UF, né, com as emendas conquistadas. No ano passado a gente explorou bastante no jornal uma primeira emenda que a priori seria de 25 milhões, que possibilitaria a retomada da obra e a conclusão de um prédio, e nesse ano uma nova movimentação em emendas que girariam em torno de 20 milhões, e aí sim possibilitaria a conclusão dos dois prédios esses que vêm desde a época do governo Lula em construção e foi parado em 2015. Qual é o panorama final dessas emendas? Qual valor vem realmente para a UF? Né? Porque a gente, quando fala em emenda, as pessoas pensam que é automático, né? Que o deputado falou da emenda, o dinheiro está em caixa. A gente sabe muito bem que não é assim, é um processo demorado, muitas vezes leva mais de anos para que esse dinheiro seja liberado. Não é o caso da UF, tanto que a obra já retomou, mas como que está esse processo para a liberação desse recurso e como que está o andamento da obra? Qual a sua perspectiva para essa conclusão? Bom, então vamos lá, Arnaldo, até para nós esclarecermos aos nossos ouvintes, aquela obra ali realmente ela tem um impacto importante do ponto de vista, inclusive, econômico, não é? Porque vai permitir contribuir para a revitalização daquela área central de Campos, ali na 15 de novembro. Para quem não sabe onde fica localizado o Novo Campos, fica próximo à antiga Ponte de Ferro, né? Ali na 15 de novembro. É um campus bastante pujante, tem uma área muito significativa, e são três segmentos que nós podemos dividir esse campus. Tem o primeiro que nós definimos como galpão, não é, que foi apelidado carinhosamente pelos nossos alunos, a partir também de projetos de nossos docentes, de um galpão cultural, que é um armazém antigo de aproximadamente 1.000 metros quadrados, num terreno que tem uma extensão aí próxima de 5.000 metros quadrados, que nós estamos revitalizando com dinheiro próprio da UF Campos, quer dizer, com a nossa livre ordenação, que é um recurso muito limitado, mas nós começamos devagarzinho a fazer a revitalização, inclusive a obra está em andamento e vamos poder entregar essa parte antes da finalização da área, não é, das duas UFASas, que nós chamamos, ou seja, dos dois prédios, eu já vou entrar agora comentando, que tem a ver com as emendas de bancário. Vamos poder entregar isso à comunidade, não só de Campos, mas também da UF Campos. Então, esse é o primeiro projeto. O projeto mais antigo é esse da estruturação do novo campus. E aí vou falar agora das emendas. Nós, em 2018, recebemos a visita do deputado Vladimir Garotinho, que colocou seu mandato à disposição. É só para recapitular um pouquinho essa história, eu acho que é importante, entendeu, Arnaldo e Cláudio, para as pessoas entenderem. E eu convoquei, juntamente com algumas outras lideranças da UF Campos, a comunidade para nós discutirmos de que maneira o deputado poderia contribuir para, enfim,
os problemas da UF Campos. E um dos maiores problemas que nós temos é a questão do espaço, porque hoje nós somos 3.000 alunos, 150 professores, numa estrutura que foi planejada para termos aí 700 alunos e 30 professores. E aí como é que se deu essa questão? Colocamos ali, a UF colocou provisoriamente contêineres e o que era provisório tornou-se permanente. Já se vão aí quase 10 anos, mais de 10 anos em contêineres, que são caros, a locação é cara, é muito cara, onera a universidade, e a ideia era que o projeto da obra avançasse, como avançou, né, na lógica do REUNI, que é o Programa de Reestruturação das Universidades, e lembrando que a UF foi a universidade federal que mais se expandiu no Brasil, com base no REUNI, mas a nossa obra acabou, enfim, não tendo sucesso do ponto de vista do término previsto, e aí nós permanecemos no contêiner. Então, diante de toda essa crise econômica, política que veio após 2015, o impeachment da presidente Dilma, né, somada à crise enfim, econômica, como eu falei, né, social, nós tivemos aí uma redução drástica das verbas da universidade e recursos para investirmos em obras, que nós chamamos, né, dentro do nosso orçamento, de recursos de capital. Custeio para, né, manter a universidade e capital para fazer investimentos. E aí, em função de uma situação muito crítica, já no governo do presidente Bolsonaro, sob a égide aí do Ministério da Educação, do ministro da Educação Ventral, nós tivemos aí contingenciamentos seríssimos. E ficamos em risco de perdermos os contêineres. Foi nesse afã que aflorou aí a vontade de nós terminarmos o nosso campus. E aí o deputado Vladimir teve um papel fundamental, juntamente com outros deputados, mas ele realmente, reconhecidamente pelos outros deputados, pelo reitor da universidade e também aqui pela direção, ele teve um papel muito importante de coordenar uma articulação política emblemática, envolveu mais de 11 deputados de diferentes partidos, inclusive do PSL, Partido da República, mais deputados envolvidos com a educação. Então, deputados do PDT, deputados do PT, do PSOL, né, do PSD, de diferentes legendas. E, consequentemente, nós conseguimos 32 milhões, 7 milhões foi para término, emenda de bancada, e aí é importante explicar para os ouvintes que a emenda de bancada é um recurso que as bancadas de cada estado têm dentro do orçamento da União. Isso já está definido, exatamente para fazer investimentos significativos em estados, nos seus estados, e nos municípios dos seus estados, né? Em saúde, educação, transporte. E a educação é uma das prioridades desses investimentos. Então, nesse contexto, a bancada do Rio de Janeiro, né, os deputados que nos apoiaram, aportaram 32 milhões inicialmente, isso em 2019, 2020. Desses 32 milhões, 25 milhões foram destinados ao UF Campos, vieram carimbados para o UF Campos. E desses 25 milhões, nós tivemos aí a questão da pandemia, que permitiu a realocação por parte de alguns deputados para fins de atenção a eventos ligados à pandemia, hospitais, etc. E aí e também tivemos uma situação que o Congresso Nacional permitiu que, né, digamos assim, legislou nesse sentido, que as emendas de bancada teriam uma disponibilização de 10% que ficaria retido, uma espécie de um colchão, né, para eventuais ações do próprio Congresso Nacional. E aí ficamos com algo em torno de 20 milhões de reais, que é suficiente para nós finalizarmos ou para chegarmos muito próximo da finalização de um dos prédios. E aí, o que acontece com essa emenda de bancada? A instituição que recebe esses recursos, para ela continuar a recebê-los no ano seguinte, ou seja, emendas de bancada, é o caso da Universidade Federal Fluminense, né, e de outras instituições, o IFE também, com o professor Jefferson, o reitor Jefferson, tem lançado mão deste benefício, você tem que finalizar a obra, senão a universidade não pode pegar novos recursos para aplicar em outro, por exemplo, em outra obra que nós temos, por exemplo, em Campos. Nós temos aqui, não é, 2 campos, o campus da 15 de novembro, que está sendo construído, e temos o campus da José do Patrocínio.
mas a UF tem inúmeros campos. Nós temos presença em 9 municípios no estado do Rio de Janeiro, inclusive no Pará, em Oriximiná. Então, a UF é muito grande, é a maior universidade federal do Brasil em termos de extensão, em termos de área construída, etc. Então, quer dizer, é preciso que o reitor termine, não é, a obra da 15 de novembro, se quiser lançar mão de 9 emendas de bancada. E aí o reitor realmente se antecipou, participou conosco. Eu quero agradecer muito aqui ao professor Antônio Cláudio da Nóbrega pelo seu envolvimento, pela sua visão institucional, pela execução orçamentária. Eu já vou falar nisso, né, porque não basta você receber o dinheiro, ele tem que ser executado e tem que ser empenhado dentro do ano. O que é um empenho? É uma ação administrativa para garantir que o recurso que foi destinado, ele seja apropriado pela instituição e executado dentro das normas legais, orçamentárias, que são estabelecidas pela União. E isso foi feito... Desculpa, com o risco de perder após esse período. Se você não executa dentro do ano, né, contábil, você perde o recurso, ele volta para a União. A União não perde o recurso, a sociedade, a princípio, não perde, né, mas a instituição que o demandou o perderá. E graças a Deus foi tudo certo. Em 2019, eu também agradeço muito aqui a equipe administrativa da reitoria. Isso não é feito na UFCampus, isso é feito na reitoria, a execução orçamentária. A UFCampus não lida com esses recursos, os recursos todos, não é, são administrados e gerenciados pelo reitor e pela equipe da reitoria, pela pró-reitoria de administração, pela pró-reitoria de planejamento, e houve seriedade, nós conseguimos executar e as obras já retomaram desde dezembro de 2020. Agora, nós tivemos a segunda emenda, e a segunda emenda, inclusive por essa razão, essa preocupação do reitor, a preocupação institucional, de não só garantir emendas de bancada para o término da obra da 15 de novembro, dos 2 prédios, mas também, como existem várias instalações inacabadas ainda, obras inacabadas, oriundas também do Reúne, em outros campos da UF, né, inclusive em Niterói, em Rio das Ostras, o reitor se antecipou, e aí sim, ele teve um papel, né, de liderança, de proeminência, nessa segunda parte da emenda. Na primeira parte, realmente, aí é importante nós reconhecermos o papel da comunidade da UFCampus, do deputado Vladimir Garotinho, o papel da direção da UFCampus, da comunidade da UFCampus, que acionou os seus deputados, né? Alguns deputados foram lá na UFCampus, o Vladimir, a deputada Talíria, o deputado Chico D'Angelo, que há mais de década tem uma parceria conosco e permitiu essa regimentação que nós falamos aí de 11 deputados. Dessa vez, eu quero aqui agradecer mais uma vez ao deputado Chico D'Angelo, deputada Talíria Petroni, deputado Jorge Braz, o deputado Molon, deputado Cristino Auri e a deputada Clarissa Garotinho, que aportaram recursos para essa segunda emenda, garantindo que o campus vai ser finalizado, e desta vez sob a coordenação política do deputado Chico D'Angelo, e destacando aqui que tanto o deputado deputado Vladimir, né, aportou 100% da sua cota de emenda, 5 milhões de reais, e ajudou também na articulação dessa segunda emenda. O deputado Chico D'Angelo colocou 5 milhões na primeira vez e 5 milhões nessa segunda emenda. Da mesma maneira, a deputada Talíria Petroni, 5 milhões, né, na primeira etapa, mais 5 milhões. E o deputado Jorge Braz também colocou integralmente a sua cota. Então, quer dizer, para nós é uma satisfação, uma alegria, o Cláudio e Arnaldo, porque nós temos políticos comprometidos com a educação pública de qualidade, uma educação que realmente ela é inclusiva. Até porque, é importante ressaltar que a nossa população de campus, quem nos ouve, e praticamente 50% dos nossos alunos são alunos de baixa renda, são alunos que ingressam pelo sistema de cotas, né, dos diferentes padrões de cotas que nós temos, das questões de acessibilidade, não só pela questão étnico-racial, e é muito gratificante nós termos aqui, né, uma instituição que, além desse comprometimento, tem comprometimento com a ciência, com o desenvolvimento tecnológico, com a questão da inclusão, promovendo o desenvolvimento
não só humano, né, destes indivíduos, mas também da sociedade como um todo, contribuindo para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Rosendo, aí como que funciona esse processo de início de obra? Esse dinheiro é aportado na UF, como você falou, na reitoria em Niterói, abre-se um processo licitatório, carta convite, como que funciona e como que está o andamento dessa obra? Bom, vamos lá. Nós recebemos quer dizer, houve a destinação da emenda, então isso, o Congresso, na verdade, né, a Câmara dos Deputados, ela, né, faz essa tramitação com relação a essa destinação desses recursos, isso vai para o Ministério da Economia. O Ministério da Economia, então, uma vez destinado o recurso, envia esse crédito, vamos chamar assim, para a Universidade Federal Fluminense, e a Universidade Federal Fluminense ela precisa executar este crédito através dos procedimentos definidos, né, para a execução orçamentária desse recurso. Um dos procedimentos é a questão da licitação, mas nós temos outros procedimentos, inclusive procedimentos técnicos. Então, por exemplo, para nós executarmos a obra, é preciso que haja um termo de referência. O que é o termo de referência? É o projeto executivo técnico de engenharia da obra, inclusive definindo ali o calendário, né, o cronograma da obra, as etapas, o que vai ser feito, etc., e quanto isso vai custar. Então, essa é a primeira etapa. E nós tínhamos ali, no primeiro momento, uma dúvida de como seria a questão do termo de referência que permitirá, ou que a base, a condição precípua para a gente poder executar o orçamento. Por quê? Porque o novo campus ele envolve não apenas os 2 prédios, as 2 UFASas, mas também um refeitório, popularmente chamado de bandejão, e uma área de repouso para docentes, que é uma segunda etapa, né, da obra. E o que ficou convencionado, então, até pela questão do tempo, para que não corrêssemos o risco de perder o prazo de empenho dos recursos, o reitor achou conveniente, né, enviar todo o termo de referência, ou seja, o termo de referência completo, não apenas com os 2 prédios, mas também com o popular bandejão e a área de repouso. Então, quer dizer, nós temos ainda uma outra etapa a ser executada, para além dos 2 prédios, e é essa segunda etapa que está definida no termo de referência. Então, uma vez definido o termo de referência, passamos à questão da licitação. Então, a questão da licitação, ela é feita atualmente por pregão eletrônico, é uma espécie, né, ela é feita eletronicamente. Até pela questão da pandemia e tal, que veio depois, né, nós começamos a fazer essa licitação em final de 2019, final de 2019, final de 2019 não, o processo começou já no início de 2020, nós terminamos esse processo no final de 2019, 2020, perdão, né, o processo licitatório, e em dezembro houve o marco do reinício das obras, dezembro de 2020. Então, como é que é isso? A reitoria, obviamente, prepara um edital, tá? E ali apresenta o termo de referência, o que precisa ser feito, e as empresas se candidatam. As empresas que atendam, né, os requisitos mínimos, inclusive de capital, para poder segurar os primeiros meses da obra, elas estão aptas a concorrerem no certame. E aí, obviamente, aquela que oferece o menor preço é que é a empresa vencedora. A empresa que venceu é a Maesa, que atualmente está desenvolvendo as atividades, né, no primeiro bloco, ou seja, o bloco mais acabado. Inclusive, foi um pedido que nós fizemos, montamos uma comissão de obras, é importante ressaltar isso, viu, Arnaldo e Cláudio, né, a gestão democrática dentro da UF Campus. Eu fiz questão, nós pedimos isso ao reitor, o reitor nos atendeu, o professor Antônio Cláudio. Então, nós temos uma comissão de acompanhamento deste processo, né, que começou com a questão da execução orçamentária e agora vai ser o acompanhamento das obras. E essa comissão é composta por técnicos, docentes e discentes. E nesta comissão,
né, que teve esse papel importante, foi definido ali o prazo. A gente brigou por um prazo menor, que foi estabelecido 15 meses. Já respondendo a pergunta, o primeiro bloco tem uma previsão de conclusão em 15 meses a partir de janeiro de 2021. Tá certo? Agora, isso vai para abril e maio de 2022, é isso? O primeiro bloco. O segundo bloco, nós vamos agora passar pela mesma fase, ou seja, a execução orçamentária, a execução dos 18 milhões de reais, um processo licitatório que também vai ser desenvolvido, né? Vai ser feito um novo edital e as empresas vão concorrer para enfim, abraçarem a segunda parte da obra ali do canteiro de obras, que é o segundo bloco, bloco B, e a empresa vencedora vai executar esse orçamento de 18 milhões de reais para término do segundo bloco. Expectativa que a execução orçamentária se dê agora até o final desse ano, até antes, e que nós tenhamos aí o início da obra. Minha expectativa é que nós tenhamos o início do segundo bloco ainda este ano. Então, quer dizer, se for na perspectiva de 15 meses, nós entendemos aí que até o final de 2022, início de 2023, estaremos com um novo campus, pelo menos a parte que diz respeito aos dois blocos, pronto. Rosendo, agora a gente está falando da obra. Esses recursos também aportam a estruturação dos campus. Nós estamos falando em quantas novas salas de aulas, quais os cursos que irão para esses campos. Isso tudo já está planejado ou é uma outra etapa que ainda vai vir a ser discutido? Essa é uma etapa bastante delicada, Arnaldo, porque o que ocorre? Nós temos o campus, o nosso campus atual, que é muito limitado, como eu falei. Nós temos 3 mil alunos, nós temos 9 cursos, 6 cursos de bacharelado, né, e 3 cursos de licenciatura. Aliás, é importante ressaltar o papel da Universidade Federal Fluminense em Campos com a sua relação com o ensino fundamental e médio, né, por conta das licenciaturas. Formamos professores que dão aulas para alunos de ensino fundamental e médio. Então, isso é muito relevante para a nossa sociedade aqui. E temos cursos de pós-graduação estrito sensu, ou seja, nível de mestrado, 2. Como nós vamos trabalhar essa questão é algo ainda que não está definido. Por quê? Porque já nesta semana, na nossa reunião de colegiado de unidade, que é convocada pelo diretor da unidade, nós vamos montar as comissões para discutirmos a redistribuição do espaço a partir de um planejamento de longo prazo que nós faremos. Então, como ficará a ocupação? Seu áudio parou aí. Não sei se você nos ouve aqui. Deixa eu acompanhar também aqui, porque às vezes a gente acompanha pelo Face. Travou a imagem e travou o áudio. Ontem eu assisti. Ontem eu estava assistindo uma televisão de rede nacional, canal fechado, e é o mesmo dilema. E o apresentador fica lá, olha, nossa equipe técnica já está providenciando. Não tem como, eu só quero assim, ser mais sincero um pouco, se é que posso, se é que consigo, é que não tem como a equipe técnica fazer nada, é aguardar o sinal. Já restabelecer o contato. Então, já restabelecemos aí. É tentar embromar aqui, mas vamos embromar com a verdade. Não tem como nossa equipe técnica fazer nada, ninguém fazer nada, é problema do sinal. Muito bem, voltamos aí, professor. Então, travava no finzinho da sua fala, professor, por gentileza, queira repetir. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, né? O Arnaldo me perguntou se já há um planejamento para a ocupação dos novos prédios, né, que estão sendo construídos, e eu digo que isso não está definido ainda. E neste mês ainda de março, nós temos uma reunião convocada pelo diretor do Instituto, que é a reunião de colegiado de unidade, nós a fazemos todos os meses, e vamos definir as comissões que vão discutir estes assuntos. Ou seja, como será ocupado o espaço atual, o campus atual, com a saída dos containers, né? Provavelmente com os cursos de pós-graduação. Nós temos um importante
segmento dentro do curso de psicologia, que é o setor de psicologia aplicada, que atende a comunidade. Então, essa é uma discussão, inclusive, que está envolvida nesse processo. Se o SPA nosso, não é, o setor de psicologia aplicada, que faz parte do curso de psicologia, é uma área de treinamento para os alunos e, ao mesmo tempo, de atendimento à população, se ele vai para o novo campus, se ele vai ficar no campus atual, que cursos que vão migrar, que cursos que vão ficar. Então, quer dizer, essa é uma discussão que nós precisamos fazer democraticamente, iniciaremos esse processo nesse mês. Perfeito. Agora, só para a gente concluir esse bloco, há possibilidade, com a abertura desses novos campos, de ampliação de ofertas de cursos, de novos cursos serem ofertados pela UF em campus? Sem dúvida alguma, Arnaldo. A perspectiva é que nós possamos não apenas acolher melhor os nossos alunos, né, com mais conforto, e não só os nossos alunos, os nossos técnicos e os nossos docentes, permitindo assim que eles tenham maior produtividade nas suas atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, mas também ampliarmos o número de vagas. Claro que a ampliação do número de vagas e, eventualmente, até de novos cursos dependem de nós termos aí outras condições de infraestrutura que não apenas a infraestrutura física. Por exemplo, nós podermos aumentar o nosso quadro docente, nós termos condições de equipamentos, né, computadores, etc. Então, quer dizer, tudo isso é pensado e nós temos, para efeito aqui de conhecimento de vocês, já um curso aprovado como projeto pedagógico, que já passou pelo Conselho Universitário, que é o curso de Direito. Nós não conseguimos implementar o curso de Direito na UF Campus por conta das restrições de oferta de docentes. Então, ficamos com um dilema. Ou nós fazemos o curso de Direito, que veio depois, já, né, um processo muito atrasado, e ainda é uma expectativa, creio eu, da comunidade de Campos, ou nós viabilizaríamos os cursos que já estavam em andamento. Então, foi uma opção da comunidade, a partir de decisão colegiada, né, fortalecer e garantir os cursos que já existiam. Que cursos são esses? Só para registrar aqui para os ouvintes saberem. Curso de Psicologia, né, curso de Ciências Econômicas, que são no horário de manhã e tarde, os cursos de Geografia, bacharelado e licenciatura, Ciências Sociais, bacharelado e licenciatura, Geografia, bacharelado e licenciatura, e Serviço Social, que é o nosso carro-chefe lá, do ponto de vista histórico, é o primeiro curso que fundou a UF Campos e que já vai completar 54 anos, 55 anos de curso de Serviço Social na UF Campos. É de 1962. Okay, não, mais, perdão, 50, perdão, estou falando aqui, 62, não, 66, se não me falha a memória. Então, vai completar 55 neste ano. 55 anos aí, nessa faixa aí. Tá bom, Arnaldo? Eu não sei se eu atendi a sua expectativa da pergunta. Não, a gente vai continuar falando sobre esses cursos, sobre quantitativo. No próximo bloco a gente já está estourando o horário de intervalo, né, Nogueira? São 8h03. Eu fico imaginando aqui, ontem eu conversava com o Roberto Rosendo à noite, fazia o teste aqui do Skype para dar tudo certo, né? E aí eu perguntava, falei, cara, imagino sua situação. E agora eu fico aqui imaginando, essa coisa de administrar não é brincadeira, órgão público então é muito complicado, e agora eu fico imaginando essa espécie de desmembramento, mais uma unidade, outra gestão, outra, é uma complicação tremenda, né, professor? Cláudio, é o dilema que nós temos uma situação muito difícil no Brasil, que é a questão da educação. Não há, do meu ponto de vista, saída, e os países que se desenvolveram mais tardiamente, aí a gente está vendo o caso da Coreia, o caso da China, eles investiram e investem maciçamente em educação. Nós temos uma massa de jovens que não é abrangida pela educação, nem privada, né, por conta da questão financeira, eles não conseguem arcar com esses custos, e aí tem o papel da educação pública. Eu costumo dizer, não há saída para
qualquer nação hoje, numa economia que nós chamamos de economia da tecnologia, economia da inovação, que não seja pela educação. Então, quer dizer, é preciso realmente expandirmos, é claro que com responsabilidade, olhando e sempre olhando a questão dos custos, do orçamento, mas a educação, sem dúvida nenhuma, é a saída para a transformação econômica, política e social e para o desenvolvimento do Brasil. Isso aí eu sou muito fechado com a visão do nosso querido Darcy Ribeiro, saudoso Darcy Ribeiro. Perfeito. Bom, são 8h04, agora a gente faz uma pausa rápida, intervalo comercial e a gente volta aqui com o professor Roberto Rosendo, diretor da UF Campus, para falar sobre um outro desafio também, as adaptações de 2020 e o calendário acadêmico de 2021, junto com o jornalista Arnaldo Neto. Folha no Ar, primeira edição, volta em instantes, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.